Olá, estamos começando mais um Vale Entrevista especial eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale o candidato à reeleição na Prefeitura de São José dos Campos, Felício Ramute. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Eu que agradeço a oportunidade, falar um pouquinho das propostas, como a gente pensa e o que a gente pretende fazer para a cidade nos próximos 4 anos. Prefeito, um dos principais desafios da próxima gestão vai ser a retomada da economia, que foi tão afetada pela pandemia da Covid-19. Queria saber, caso o senhor seja reeleito, quais os principais planos do senhor para essa área, por favor? Olha, para todos os prefeitos, de todas as cidades, realmente esse vai ser um grande desafio, a grande missão é poder oferecer mais oportunidades de emprego e renda. Nós temos alguns projetos de iniciativa da Prefeitura para minimizar o impacto do desemprego e alguns projetos de iniciativa da Prefeitura, mas que atendem a todas as empresas, Então são 2 etapas. Eu vou falar primeiro da Prefeitura para ser bastante rápido e breve. A gente tem ampliação do Pró-Trabalho, tem sido um grande programa, beneficiou mais de 2.000 pessoas, mais 1.000 vagas no Pró-Trabalho, que é aquele programa de bolsa, R$ 1.000, qualificação, 1 dia por semana, e a pessoa presta serviço para a Prefeitura. Nos mesmos moldes, nós vamos criar o que a gente chama de Pró-Emprego, que é um programa muito parecido, mas com a possibilidade da gente poder oferecer essa mão de obra para as empresas privadas, micro e pequenas empresas. Então ajuda os dois lados, ajuda a pessoa desempregada e a empresa que passa a ter esse benefício. Claro que nós vamos fazer uma aprovação na Câmara para isso, poder usar esse profissional auxiliando, ensinando e ao mesmo tempo ele servindo de uma mão de obra para as empresas. E o Agente Cidadão, os jovens de 16 a 19 anos, é um programa também com uma bolsa, um valor menor, para os jovens ficarem 4 horas, Tem gente que chama de alistamento civil, a gente acha que na verdade não é nada disso, é uma oportunidade para os jovens poderem aprender uma profissão, um relacionamento, sair um pouco daquela rotina escola, casa, poder ter essa oportunidade de abrir os seus horizontes, por isso que a gente chama de agente cidadão, e ainda ajudar em casa, porque ele vai pegar uma renda e levar para casa. Além disso, benefício de ISS, Nós estamos, a ideia é o nosso projeto também do Centro de Convenções, uma nova simplificação do ISS, Centro de Convenções, estímulos, claro, para os projetos de startup, para que a gente possa continuar abrindo empresas no prazo de 24 horas. São José ia bem, só para a gente encerrar, até março, com 1.000 vagas positivas, veio a pandemia, reduzimos nos últimos 2 meses, conseguimos criar 1.400 vagas apesar da pandemia, mas temos um problema aqui na questão da Embraer, um problema muito delicado, que a cidade vai ter que enfrentar junto. Eu não tenho dúvida que estimulando geração de emprego e renda, a gente consegue seguir por esse caminho. E além dessa questão de retomada da economia, quais que devem ser as suas prioridades caso o senhor seja reeleito? Olha, sem dúvida a saúde e a educação são as 2 prioridades. Educação porque a gente entende que é assim que a gente constrói o futuro de uma cidade, o futuro do estado e do país. E saúde porque é uma necessidade de quem mais precisa, então essas continuarão sendo, nós vamos continuar investindo mais da metade dos recursos do orçamento da cidade em saúde e educação. Continuando a educação, as 6 creches que foram abertas aqui na cidade durante o seu governo, elas funcionam com vagas apenas em meio período. Isso gera reclamações de pais que trabalham, que não conseguem deixar os seus filhos, enfim. Queria saber por que isso foi uma promessa do senhor na campanha de 2016. Queria saber por que essa promessa não pôde ser concluída exatamente desta maneira. Olha, tem um equívoco na sua avaliação. Aliás, é isso como a gente faz uma boa gestão, vem justamente disso. A grande maioria das vagas que nós criamos nas creches não foram nessas 6 creches, foram nas outras creches que nós ampliamos. É que não é obra nova e às vezes não aparece, mas como gestor não estou preocupado com isso, de ter que cortar a fita e inaugurar. O grande e maior número de vagas que nós criamos em creche não foram nessas 6 creches, foram na ampliação das escolas de educação infantil e creche, por todas as... Aliás, foram mais de 44 escolas e creches ampliadas. Nós aproveitamos a mesma estrutura administrativa, diretora, gerente e fizemos mais salas adjacentes. Claro, onde existia terreno para isso. São muitas e muitas ampliações que nós fizemos. Mas ainda assim, 40% das vagas, então, portanto, nós criamos 40% de vagas em ensino integral e 60% de vagas em ensino parcial, na mesma proporção que a cidade já tinha. Nós não mudamos absolutamente nada em relação a isso, mas as novas creches foram criadas, as que nós construímos, em meio período. O que nós queríamos era zerar a fila de creche. E creche tem um erro de avaliação. Também, claro, para nós creche, para nós não,
creche é um direito da criança, não é um direito dos pais. É a criança que tem direito à creche. Os pais que têm direito à creche em período integral, para nós, são aqueles em vulnerabilidade. Imagina você, um pai e uma mãe empregada, né, e um pai e uma mãe desempregada. Qual família deveria ter o direito à creche? Para nós não é o pai e a mãe empregada, é o pai e a mãe desempregada. Pode ser que aquela criança não tenha nem onde se alimentar. E a creche em período integral é fundamental para essas famílias. Depois, né, que a gente cumprir com a vulnerabilidade na creche em período integral, aí pode ser para a mãe trabalhadora, que é um segundo passo. Então, nós continuamos com as vagas em período integral na mesma proporção que existiam e ainda conseguimos sim cumprir a nossa promessa de zerar a fila de creche. Isso é histórico para a cidade, a gente entende que foi a melhor decisão e vamos continuar oferecendo creche em período integral, como sempre fizemos, para quem mais precisa. Além disso, vou dizer a vocês, grande fraude, sempre tivemos fraude nas vagas em período integral. Eu faço uma declaração que trabalho na sua casa, você faz uma declaração que trabalha na minha, a gente levava na creche e dizia que era mãe trabalhadora. E nós dois passeávamos no shopping. E para a educação fica muito difícil controlar isso, senão ela vai fazer fiscalização em vez de fazer educação. Então nós mudamos esse critério, estou muito convicto que fizemos a coisa certa. Próximos 4, 5 anos, 5 a 8 anos, o que vai acontecer é que vai sobrar vaga em creche e vai faltar casa do idoso, por incrível que pareça. Provavelmente creches estarão sendo fechadas. Então nesse ritmo pode-se ampliando inclusive as creches em período integral. Mas o mais importante era poder ter dado a oportunidade, foi o que a gente fez, de sociabilização e de desenvolvimento cognitivo para as nossas crianças. Ninguém agora em São José, nenhuma criança começa a sua vida 2 passos para trás da outra. Todas têm a mesma oportunidade. Lembrando, creche em período integral, metade do período não tem o acompanhamento dos professores, só do agente educador. São atividades recreativas. A atividade pedagógica sempre acontece em 5 horas, seja na creche em período integral ou na creche em meio período. E, prefeito, entre abril de 2018 e dezembro de 2019, o governo apontou que a obra do Arco da Inovação seria financiada com recursos do BID. Ao menos desde agosto de 2009, a prefeitura já sabia que o BID havia rejeitado esse pedido. Essa é uma informação que a gente foi sabendo depois, né? Eu gostaria de saber do senhor. Se o senhor reconhece que houve uma falta de transparência nesse caso, como é que o senhor analisa essa questão? Olha, vou voltar a dizer, o recurso que foi usado para o Arco da Inovação foi o recurso do BID. Se não fosse, a gente não teria dinheiro para fazer. Nós mostramos isso, eram recursos do BID direcionados para uma questão que nós trocamos. Claro, sempre que a gente puder dar maior transparência para ter uma maior, então até hoje, e tem gente que talvez tenha dúvida, né, por conta disso, mas vou repetir aqui, os recursos do Arco da Inovação foram usados bem. Eu gostaria que não, eu gostaria de ter usado o recurso da prefeitura, era sinal que a gente tinha dinheiro, mas não, precisamos usar, nós tivemos que usar os recursos do BID, não diretamente, mas utilizando as operações financeiras do BID, poder ter acesso a um dinheiro para poder construir o Arco da Inovação. Mas, só para complementar, sem dúvida, quanto mais transparência, se não houve esse entendimento, é porque faltou comunicação. Então a gente podia ter melhorado, sim, a comunicação nesse sentido. Candidato, ainda na obra do Arco da Inovação, foram feitas diversas críticas por parte do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive até perícias judiciais apontaram alguns apontamentos feitos. Alguns deles como que ela tem capacidade de absorver apenas 12% a mais de veículos em um cenário diferente, que fosse realizada apenas uma otimização semafórica, e apontou também um teórico prejuízo ao transporte público, com aumento no tempo de viagem. Queria saber como o senhor recebeu essas avaliações, esses apontamentos, e o senhor acha que faltou algum tipo de estudo por parte do governo ou não? Olha, todo mundo que me conhece sabe, as nossas equipes, que nós estamos perto dos problemas. Lamentavelmente, esse é um lado totalmente equivocado, e nós estamos contestando judicialmente, né? Isso é importante você dizer. Isso é o que apontou a pessoa que fica lá em São Bernardo do Campo e nem sabe, por exemplo, que os semáforos lá já são semáforos inteligentes. Uma das solicitações que esse perito fez foi que era importante instalar semáforos inteligentes no Arco da Inovação. Ele só esqueceu que nós já tínhamos os semáforos, ampliamos os semáforos inteligentes, inclusive no semáforo. Então, eu acho isso é fácil uma pessoa fazer um laudo a quilômetros de distância, talvez nunca tenha vindo para São José dos Campos para acompanhar de perto. Olha, a obra, a olhos vistos, qualquer um que passar lá já viu o benefício que a obra trouxe, do ponto de vista do trânsito, do transporte público, a mesma coisa. Olha,
Se todos os carros passam por baixo da rotatória, do ar, e hoje passam mais rápido, como é que os ônibus que passam por baixo passam mais devagar? Seria impossível isso acontecer. Então não tem o menor sentido essas colocações, por isso que a gente está mais uma vez se defendendo do ponto de vista da oposição. Eles estão no papel deles, né, pegar uma obra dessa, uma obra que devia ser orgulho, inclusive para os veículos de imprensa, acompanhando cada etapa da obra. É o estado da arte de engenharia, né, na nossa cidade, além de uma obra de arte especificamente, que levantou até a autoestima e funcionou para atender o problema do transporte público. Então a gente tem muita tranquilidade, porque quem usa sabe. Talvez a pessoa lá de São Bernardo, que fica lá no ar-condicionado, lá o perito lá de São Bernardo, não tenha vindo para cá para ver como o Arco trouxe melhoria para a qualidade de vida das pessoas, inclusive para os 60 mil passageiros que usam transporte público. Até o ponto de ônibus que foi feito, ampliado, o posicionamento do ponto, a segurança do pedestre, a ciclovia. Olha, isso para mim fica muito claro e ficará dentro do processo judicial. Esse é o papel do promotor. O promotor acusa, né, levanta, a prefeitura mostra o seu lado e o juiz vai julgar quem está certo. E o senhor tem repetido que fez um governo para as pessoas, agora continuando aí no BID, um dos motivos que levaram ele a negar o financiamento foi a falta de consultas públicas. Agora a Justiça anulou também todo o processo de discussão da nova concessão do transporte por causa de falhas de audiências públicas. Gostaria de saber do senhor se o senhor acredita que o governo falhou em ouvir a população ou o senhor acha que o BID, a Justiça, o Ministério Público ou até a Defensoria estão errados nesse sentido? Então, vamos lá, qual caso? Do transporte público ou da ponte? Em ambos, por favor. Não, na ponte não existe, aliás, a promotoria, isso já caiu por terra em relação ao Arco da Inovação e da Ponte Estaiada. Isso já foi. Você acredita que houve uma discussão Agora com a população? a discussão é sobre se uma das ruas passa mais carro, não passa mais carro. O perito não está discutindo nesse momento se teve audiência, se não teve audiência. Isso já Você já acredita que foi algo discutido com a população? Em relação ao transporte público, foi o maior número de audiências públicas em relação ao transporte público. Infelizmente, a nossa juíza aqui entende que ainda foi pouco discutido. Na verdade, houveram várias oficinas de transporte público. É uma pena, porque isso a gente já podia estar agora com esse problema resolvido e se preparando para ter um melhor sistema de transporte para a cidade. Mas nós vamos, mais uma vez, comprovar, se for necessário fazer novas audiências, nós vamos fazer para atender. A grande questão da justiça, né, é que ela não diz como ela quer que faça. Ela espera fazer para dizer que, não, faltou 2 audiências, faltou ligar a luz, faltou ter acesso à internet gratuito. Então esse é o grande problema. E lamentavelmente quem perde é sempre a população. Sempre a população. Já seria o momento da gente ter essa questão do transporte público resolvida. Lembrando também, no transporte público ainda existe uma análise pelo Tribunal de Contas, né, que para nós é muito bom, porque o que o Tribunal de Contas apontar que possa ser corrigido, a gente corrige. Para nós é até melhor, eu fico até mais tranquilo de fazer uma licitação depois de passar pela análise do Tribunal de Contas. Em relação à participação popular, eu lamento a decisão da Justiça local, estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça. Liminarmente nós não fomos bem-sucedidos em poder levar o processo adiante, mas a gente aguarda a decisão final do Tribunal de Justiça. E o prejuízo, quem sempre vai pagar é a população, lamentavelmente. Já era a hora da gente ter aquele transporte público que a população quer ter e que nós já desenhamos e que ela merece ter, já que fazem 12 anos que a gente tem essa licitação, está na hora da gente renovar com mais conforto, mais veículos. Foi tudo isso que a gente apresentou em relação ao transporte. Vale lembrar que essa mesma juíza impediu um reajuste de tarifa que depois de 5 meses o Tribunal de Justiça entendeu que nós estávamos corretos, né? E quem paga o prejuízo, se as empresas entrarem com uma ação contra a prefeitura, vai ser quem? O cidadão que vai pagar no final, porque é sempre ele que paga, né? Lamentavelmente, a justiça é muito lenta. Eu não discuto o papel da justiça em julgar, entender que isso está certo ou está errado, mas ela tem que ter a mesma velocidade que a gente. Uma das características reconhecidas pelo nosso governo é que nós somos ágeis, rápidos, fazemos as coisas na velocidade que o mundo moderno precisa. Infelizmente, a justiça impede que isso aconteça. Se ela decidir logo, a gente vai e arruma outra opção. O que não pode é ficar ver o caso do banhado aí. Nós vamos talvez levar anos para resolver um problema que, por mim, já estaria resolvido.
Exato. A pandemia acirrou uma polarização ainda maior entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o governador ele defendia um isolamento social mais rígido, o presidente ele defendia da retomada da economia. Aqui em São José, a prefeitura tentou fazer um processo de reabertura anteriormente, chegando inclusive a se opor, fazer uma diferença ali ao plano de São Paulo, que era o governo do Estado. A minha pergunta é um pouco mais no aspecto político. Eu queria saber se já tem algum contato, alguma definição se o governador vai fazer parte da sua campanha, se vai aparecer em algum tipo, e se você acredita que isso pode talvez te prejudicar com um eleitorado que talvez seja mais a favor da reabertura, um eleitorado que talvez seja mais defensor do presidente. Olha, eu vou rapidinho responder isso. Aliás, ontem, se eu não me engano, à noite, eu estava vendo alguns vídeos que eu fiz no Facebook, e um deles era um vídeo que eu falava sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro, de um discurso que ele fez, inclusive, que ele defendia a volta às aulas, né? Eu lembro disso. E aí eu fiz um discurso no meu gabinete, indignado, dizendo que, já que ele tinha aquelas ideias, que eu respeitava, e que ele tinha que agir como tal. Então, ele, através do MEC, poderia exigir a volta às aulas, enfim. E o que eu falava que o discurso seria uma coisa e a ação outra. Então, eu acho que é importante sempre que o discurso e a ação estejam no mesmo caminho. Então, essa foi a minha crítica que eu fiz na época ao presidente Jair Bolsonaro. E realmente a falta de um direcionamento em relação às ações, às vezes com um discurso dúbio, falando uma coisa, mas agindo em outro sentido, dificultou, né, o dia a dia do combate à pandemia. Depois tivemos a questão do Plano São Paulo, que eu acompanhei de perto e que no primeiro momento foi muito importante, eu sempre repeti, os primeiros 20, 30 dias do Plano São Paulo foram importantes para um freio de arrumação. Ninguém sabia como seria enfrentar essa pandemia, do ponto de vista dos médicos, né? Os médicos não sabiam, a população não sabia. Então, aqueles primeiros 30 dias foram muito importantes. Nós rapidamente conseguimos comprar respiradores, a nossa equipe médica de alta qualidade do hospital conseguiu se adequar, as UPAs, fizemos todos os trabalhos necessários e a partir daí começamos inclusive a defender que os nossos dados e as nossas análises fossem utilizadas com o conhecimento da nossa equipe técnica e não do Plano São Paulo. Aí entrou um momento de polarização específica e pontual, onde eu também fiz declaração, até publiquei um artigo no Vale sobre a questão do tecnocrata, e acho que o Plano São Paulo seria muito importante para as cidades que não têm a estrutura que nós temos no comitê de enfrentamento, a estrutura técnica dos hospitais privados, enfim, seriam muito importantes. Aí, chegando agora à questão política, o governador e até o presidente da República sempre são bem-vindos na cidade. O meu papel não é fazer oposição a um ou situação a outro, e ele sempre será bem-vindo para participar, sim, da nossa campanha política, se assim ele entender. Vale lembrar que São José, independente do governador ou não, o nosso partido aqui sempre teve uma postura bastante independente, no sentido de fazer sua campanha de forma independente. A gente sempre, isso foi uma tradição nossa, a gente não divide as questões locais com as questões estaduais ou federais. Então, sim, será sempre bem-vindo. E eu sempre digo, e não vou deixar de dizer em campanha, governo Bolsonaro, auxílio emergencial foi muito importante nesse momento de pandemia. Hoje 180 mil pessoas recebem auxílio emergencial. Recebemos a área que estamos fazendo a via esplanada do governo federal, há anos parada. A Dutra, eles entenderam que estavam fazendo uma licitação errada, que não havia as marginais, corrigiram, o ministro Tarcísio corrigiu. E a SPU nos doou a área da UBS. Governo estadual, distribuição de 30 mil cestas básicas, vindas do governo do estado. A linha verde, recursos 30 milhões para a linha verde, recursos para a via Jaguari, construção de 2 creches. Sempre eu vou reconhecer e vou olhar tanto para o governo federal como o governo estadual, se eles estão fazendo algo pela cidade. Enquanto tiver, eu vou sempre ressaltar. E o que eu não concordo, eu vou dizer também, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E, prefeito, lá atrás, em abril, quando o senhor defendeu a reabertura parcial do comércio, a cidade tinha 3 mortes por Covid, né? Hoje, mais de 6 meses depois, a gente sabe que já são mais de 450. Gostaria de saber do senhor se o senhor acredita que seria possível ter evitado parte dessas mortes e aproveitar e pedir uma autocrítica sobre sua condução na pandemia. Olha, a minha autocrítica está nos resultados, né? O que a gente gostaria é que ninguém morresse, na verdade, de doença nenhuma. Como prefeito, eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas, infelizmente, não acontece na nossa cidade nem em nenhuma cidade do mundo. E aqui já aproveito para me solidarizar com as vítimas, né? As mais de 400 famílias, né? Vítimas dessa terrível doença. Agora, resultado, eu sou gestor e sou político. Como gestor, a minha parte de gestor é mostrar resultado. São José, entre as 30 maiores cidades
do Brasil é a que tem menor número de óbitos por habitante. São José, entre as 15 maiores cidades do estado de São Paulo, acima de 500 mil habitantes, é a que tem o menor número de óbitos por habitante. Isso mostra que nós agimos corretamente com todas as nossas ações. Queremos continuar fazendo isso e queremos continuar com este bom resultado em relação aos óbitos. Então eu tenho convicção que nós fizemos o melhor e o resultado mostra isso. Repito, se você comparar com óbitos por habitante do Brasil, São José está abaixo do número de óbitos por habitante do Brasil. E se comparar com as maiores cidades do Brasil e as maiores cidades do estado de São Paulo, nós vamos ver que a população de São José fez sua parte e a prefeitura também. Vale lembrar, né? Construção de um hospital de Retalhás, exemplo para o Brasil e para o mundo. Construção de um hospital de 1.600 metros quadrados em 35 dias, com 70% do recurso da iniciativa privada, distribuímos máscara, compramos os respiradores antes pelo preço de tabela, quando ninguém tinha respirador, São José recebeu seus respiradores, readequamos as UPAs, as UBS, recebemos doações de empresas. Então, eu acho que até agora as ações da nossa equipe, do comitê, têm sido exemplares e servem de modelo para outras cidades. Se nós fôssemos o Rio de Janeiro, nós teríamos 1.500 mortos ao invés desses 400 e hoje mais de 450. Acho que é 454, se não me engano. Nós teríamos mais de 1.500, 3 vezes mais óbitos por habitante. Então, a minha análise, minha avaliação é que nós agimos corretamente. E poderíamos, se tivesse sido possível, que a gente pudesse ter implementado as nossas ações, que a Justiça não deixou, né? Lembrando, a gente poderia ter resultados talvez ainda melhores, porque a gente sabia exatamente para o comércio, para tratar a vida como um todo. A vida para nós é saúde, economia, a questão psicológica das pessoas, tudo junto. Tudo isso é a vida num contexto mais amplo. Não tenho dúvida nenhuma que talvez se a gente pudesse ter implementado, a gente teria melhorado ainda mais o resultado, equilibrando ainda a questão de óbitos. Então, defendo tudo aquilo que eu defendi no início, inclusive quando existiam 3 óbitos ainda na cidade. Perfeito. O plano de governo, a gente falou sobre algumas propostas aqui do senhor, né, nesse projeto, e o plano de governo do senhor ele traz conceitos, mas não traz promessas práticas. Queria saber qual foi essa estratégia adotada por vocês e como o eleitor vai poder cobrar do senhor, caso o senhor seja reeleito, essas ideias, essas propostas. Olha, na verdade nada mudou em relação à eleição passada, foi exatamente o que a gente fez. Inclusive o Vale tem um promessômetro baseado no que nós prometemos pontualmente. O que nós vamos fazer agora é publicar, a partir do meio da campanha, todos os nossos compromissos. Até porque tem muita gente nas ruas conversando com as pessoas. Nós fizemos mais de 100 reuniões do nosso plano de governo, está aqui ele detalhado, não conceitual, né? Aqui tem uma parte dele, mas isso ainda não é público, porque nós vamos publicá-lo não só do ponto de vista impresso, um caderno completo, vamos enviar a todos os veículos de combate, até porque, de repente, se antecipa isso, outras pessoas começam a usar aquilo que você prometeu e colocam também. Então, na hora certa, nós vamos divulgar para a população cada ponto em cada área do nosso plano de governo. Então, ali sim, nós vamos poder acompanhar como fez o Vale, aliás, uma iniciativa inédita, se eu não me engano, até outros órgãos de imprensa passaram a fazer, né, acompanhando as promessas dos prefeitos e aquilo que ele havia ou não cumprido. Então, nós vamos fazer a mesma coisa e nós vamos ter aqui um rol de compromissos em cada área e bem pontuais específicos para que o Vale, nos próximos 4 anos, possa acompanhar também. A gente já falou um pouquinho de transporte, mas eu vou voltar um pouquinho, que é um assunto sempre abordado muito pela população. Eu gostaria de saber do senhor melhor um pouco a proposta em relação à concessão, à tarifa e também à linha verde. Ótimo, excelente. Bom, vamos lá. A nova concessão. A ideia da nova concessão, ela amplia o número de veículos de praticamente 200 veículos a mais, estou arredondando aqui, 200 veículos a mais, o que vai oferecer, inclusive, mais emprego, porque nós vamos precisar de pelo menos mais 400 motoristas para esses 200 veículos que nós vamos incluir a mais. São veículos de vários tamanhos, né? Temos as vans, os micro-ônibus, os padrões e os veículos articulados. Todos esses veículos, e nós vamos ampliar a frota, portanto, nós vamos precisar de mais mão de obra nesse sentido. Até para tirar essa questão de dizer, mas os cobradores vão perder emprego. Não, o sindicato já está acompanhando, inclusive, dando oportunidade. As empresas atuais até estão fazendo trabalhos de capacitação, mesmo que elas não ganhem normalmente, numa nova licitação, uma empresa ganha, foi o que aconteceu com essas, inclusive, há 12 anos atrás, e aproveita a mão de obra que já existe. Até porque são aqueles motoristas que conhecem os roteiros, etc. E nós vamos ter um cargo que chama agente operacional,
também. Então, a figura do cobrador, ela não se elimina 100%. O agente operacional, por quê? Porque nos horários de pico, ele vai estar dentro do ônibus auxiliando o motorista nas linhas de maior demanda. Fora do horário de pico, ele pode estar dentro de uma estação da linha verde, pode estar em outros pontos da cidade, apoiando o sistema de transporte público. Então, primeiro para deixar claro, a oposição faz o papel dela, que nós vamos ter mais oportunidade. Além disso, tem muitos motoristas que estão em processo de aposentadoria, assim como cobradores. Então, a gente entende que, provavelmente, com a nova licitação concluída, nós vamos ter gerado mais oportunidades novas, inclusive, para os cobradores atuais e até para novas pessoas se integrarem. Ar-condicionado, micro-ônibus de ônibus com ar-condicionado e nos articulados também. Ônibus menores para a gente poder atender as pontas. Então, vou dar um exemplo para você. Bairros da região norte que o ônibus sai de hora em hora, vão poder ter uma van ou um micro-ônibus, onde ele sai lá de 15 em 15 minutos. Mais oferta, né, com menos custo e dando a oportunidade da gente poder oferecer mais. Ou, por exemplo, na Zona Sul, vou dar um exemplo aqui, do República, é um bairro na ponta da região sul, que tem ônibus lá fora do horário de pico de 45 e 45 minutos. Lá ele vai poder ter ônibus de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos, porque são ônibus menores, vão levá-los até os corredores para dali ele poder seguir. Então, é uma mudança conceitual, aumentando o número de veículos, aumentando a velocidade que eles passam no ponto, ou seja, a oferta de horários, é muito importante. E a linha verde complementando esse sistema, melhorando ainda mais, aí mudando completamente. E eu vou falar só da linha verde do ponto de vista de transporte, que na verdade ela é um projeto urbanístico. Tem a linha verde, que é a faixa exclusiva com calçada, ciclovia, possibilidade de desenvolvimento urbano, mas do ponto de vista de mobilidade, vai ligar a região sul, que é a mais populosa da cidade, 40% da população liga a região sul à região leste. A primeira etapa até o centro, e na linha verde, uma obra que deve iniciar agora nos próximos dias, porque falta a última licença, né, para a gente poder iniciar a obra. A obra se inicia, entregue para dezembro, provavelmente dezembro de 21. Os veículos nós adquirimos e temos 30 milhões do governo estadual de apoio, né, para a obra, e 10 milhões do custo dos veículos nós conseguimos com a outorga da nova Zona Azul. Um dinheiro do transporte individual, que é o carro que estaciona, do transporte público, que é a linha verde. Ônibus elétricos, né, os primeiros veículos leves sobre pneus do Brasil, vai ser modelo para várias cidades poderem utilizar esse mesmo conceito do VLP. Embarque nas estações como se fosse um metrô de superfície. Renato, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Como a gente ainda tem uns minutinhos, queria que o senhor conversasse com o eleitor, falasse um pouquinho de como está sendo esse processo de campanha em busca da sua reeleição, dessas suas considerações finais, por favor. Olha, é uma campanha muito diferente, né, da campanha anterior. Primeiro, no meu caso particular, prefeito no meio de uma pandemia, né, permanecer cuidando da cidade, atento para tudo que acontece na cidade e ainda fazendo campanha. Também na pandemia, que é uma campanha de um jeito diferente. Mas a gente se adapta, eu acho que essa é a grande capacidade do ser humano, nesse processo de adaptação. Existe ainda essa oportunidade, eu gosto muito da oportunidade do olho no olho, de conversar com as pessoas. Ainda bem que ao longo do meu governo eu continuei fazendo isso, as reuniões nos bairros, o olho no olho, que era um projeto que a gente tinha. Isso permite a gente ter a sensibilidade social para entender o que a gente pode melhorar, que propostas a gente pode apresentar para ir ao encontro do desejo do cidadão. Nós estamos, de fato, empenhados em não fazer um governo de continuidade, mas sim um governo que possa inovar, trazer mudanças para melhor, fazer com que a gente consiga atrair mais gente de bem, né, para que a gente possa continuar cuidando da cidade. Então, nós vamos continuar trabalhando nesse sentido, oferecendo aquelas mudanças que o cidadão de São José tanto precisa, almeja e merece, né? Então, nós vamos continuar esse trabalho em conjunto, uma grande equipe hoje que nos apoia na campanha, meu vice, Anderson Farias, né? Um homem que foi meu braço direito ao longo desta gestão e que vai me ajudar muito se eleito formos para o nosso próximo governo. Pode ter certeza que nós vamos continuar honrando a confiança, acordando cedo, arregaçando as mangas, oferecendo o melhor para a nossa cidade. Perfeito, muito obrigado pela participação, obrigado a você também que acompanhou conosco, mais uma edição especial do nosso Ovário Entrevista Especial Eleições. Fique com a gente e até a próxima.